Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração, né? E esse vídeo de hoje é mais uma espécie de desabafo, né, do canal, para que você, torcedor, reflita sobre as coisas que acontecem nos bastidores do Vasco da Gama. Nesse final de semana, o seu José Luiz Moreira, ex-vice-presidente do Campelo na gestão passada, entrou na justiça cobrando mais uma vez o Vasco por empréstimos não pagos, né? 3 milhões e 800 mil foram emprestados ao Vasco da Gama na temporada 2020, ou seja, a temporada que fez parte do triênio do Alexandre Campelo. Empréstimos que não foram pagos e que agora viram, né, cobranças na justiça para que o Vasco pague juros, multas, honorários, enfim. É realmente uma terra fértil, como disse o seu Carlos Osório, né? O Vasco falido, sem crédito no mercado, é um prato cheio para situações de oportunismo como essas, né? Que não é a primeira vez, né? Que não é a primeira vez. Mas vamos a este caso primeiro, depois a gente volta ali no passado recente para falar de outro caso envolvendo o José Luiz Moreira, o famoso Zé do Táxi, né? Bom, José Luiz Moreira emprestou em 2020 3 milhões e 800 mil, matéria do Sport News Mundo. Em fevereiro de 2020 foi o primeiro empréstimo, 2,6 milhões emprestado ao Vasco da Gama para que o Vasco pagasse em 10 parcelas de 286 mil, envolvendo ali juros de 1% ao mês. O Campelo dessas 10 parcelas só pagou 4. E em junho de 2020, ou seja, meses depois, o Vasco recorre a José Luiz Moreira novamente pedindo R$1 milhão emprestados para pagar em 6 parcelas de 180 mil. Com taxa de 1% de juros ao mês, né? Dessas 6 parcelas, o Campelo só pagou 2 e ficou aí realmente um valor a ser pago ao José Luiz Moreira, que agora cobra na justiça esse montante, né? Corrigido aí com juros, encargos, multas, mora, enfim. Realmente é um negócio que é interessante, né? O Vasco com a terra totalmente arrasada, é prato cheio para abutres, né, que aproveitam do clube dessa forma. Ah, mas o cara emprestou, socorreu e ajudou. Uma coisa é você emprestar, por exemplo, 3 milhões e 800 mil e ao final dar um prazo para o Vasco pagar 3 milhões e 800 mil. Você estaria ajudando, de forma que eu acho errado, né? Empréstimo de multa eu acho errado. O Vasco tem que recorrer ao mercado, as situações que realmente sejam mais vantajosas, né? E não ficar ali de pires na mão, estendendo ali, né? E adotando as mesmas práticas de décadas atrás, né? E que não levaram o clube a lugar nenhum, a não ser ao caos que hoje nós estamos aí, sem conseguir emitir certidões negativas, sem conseguir pegar recursos com instituições financeiras, né? Pegar um montante maior para que paguem muito mais e fiquem ali apenas com um fundo de investimento para realmente pagar só aquela parcela e conseguir negociar de forma vantajosa para o clube com credores, né? Eu acho que esse tipo de prática tem que acabar, né? Num passado recente, o próprio José Luiz Moreira já havia entrado na justiça contra o Vasco cobrando 4 milhões e 600 mil, matéria da Gabriela Moreira, à época que a Gabriela fazia parte do grupo Disney, né, dos canais ESPN. A repórter, né, informava que José Luiz Moreira havia emprestado 4 milhões e 600 mil e que não foi pago pelos gestores que passaram no clube. Então entrou com uma ação na justiça e quem defendia ali o José Luiz Moreira naquele primeiro processo era o então Levenciano, que depois veio como candidato e ganhou as eleições do Vasco no dia 7 de novembro do ano passado. Na defesa, Levenciano informou que seu cliente, José Luiz Moreira, abriu mão de todos os juros de cobrança e honorários advocatícios, que dava ali algo em torno de 2 milhões de desconto, né? E fica um recado aqui, né, para o Levenciano, né? Acho que é no mínimo contraditório. Não vou me meter porque é advogado, né? Foi contratado, está defendendo um cliente, faz parte da profissão dele, né? Faz parte da profissão, mas é no mínimo contraditório, né? Mas eu espero que o Leven assuma, né? O Vasco da Gama, acho que de novo, é o mais preparado, é o mais competente, é o que vai ser o responsável, né, por tirar o Vasco dessa situação que é viciosa, né? A gente está vivendo a mesma coisa. Seu Jorge Salgado pegando empréstimos aí e que depois a gente vai saber, vai tomar conhecimento de como é que está isso, né?
quanto foi que o Vasco dividiu, a quem o Vasco deve pagar, como foi isso, quem é a pessoa física que está por trás, e o Vasco não pode, né, aceitar, a torcida do Vasco não pode aceitar isso como solução, até porque a gente já viu, não é, né, o Vasco está afundado por situações também como essa. E olha, tem que responsabilizar o presidente que passou, Alexandre Campelo, por práticas como essas, né? Campelo deixou faturas e mais faturas para que outros pagassem, né? Foi repactuação com o jogador, antecipação de receitas com patrocinadores, empréstimo de multos, como a gente está vendo aí, que para serem pagos em 10 parcelas, em 6 ele não pagava nem metade do que prometia, com garantias, dando garantias de patrocínio, que ele mesmo antecipava as receitas, como foi no caso da Havan, dando como garantias prêmios do Brasileirão que não aconteceram, o Vasco foi rebaixado e não recebeu um centavo de premiação. Então tem que ser responsabilizado. Quando está dando como garantia isso, vamos lá, vamos pagar, né? Foi na tua gestão. Cadê a tua responsabilidade como administrador para pagar aquilo que você gerou como despesa, como custo ao clube, né? Então tem que responsabilizar, e se tem que expulsar alguém do quadro social do Vasco, que seja por razões como essa: danos, prejuízos, caos causado ao Vasco, penhoras que estão sendo cobradas por dívidas de gestão passada. É isso aí que os conselheiros, que o conselho do Vasco precisa sentar e julgar. Causou dano? Causou. Gerou caos? Gerou. Fez conta em nome do clube e não pagou? É isso que o conselho tem que julgar e punir. Eu acho que por tudo que o Alexandre Campelo fez no Vasco da Gama, tem que ser punido. É renovação de contrato com o jogador, que está aí, que a gente não usa o jogador. Wesley, né? Wesley foi o último, o Wesley, que acabou conseguindo na justiça aí, né, a rescisão de contrato, está cobrando do clube quase 9 milhões. E ainda cobrando dano moral, dizendo que sofreu humilhação dentro do clube, né? Então vai lá, renovação de contrato de Wesley, que não justificava ter renovado. Renovação de contrato com Bruno César, que está aí emprestado no time de Portugal e que está vindo e que não quer mais ser negociado por empréstimo com outro clube, quer ficar no Vasco e não vai ser utilizado. Esse tipo de prática nociva também tem que acabar no Vasco, e sob a situação de responsabilizar quem causa esse tipo de dano, né? Bom, mas o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, deixa nos comentários, tá, a sua opinião. Fica com Deus, fica na paz, tá? E até mais.